como fatores da evolução impactam na nossa tomada de decisão. Como que isso molda nossas escolhas de hoje em dia, sabe? Sim. Então, primeiro falando sobre um pouquinho, assim, da psicologia evolucionista. Se tu quiser aprofundar algum ponto, me fala, mas assim, vou dar um ponto geral. Tá. Então, a psicologia evolucionista é uma área que formalmente surge na década de 90. Então, é uma área recente. Só que ela pega insights que são antigos. Então, por exemplo, o próprio Darwin, nos livros dele, já falava que no momento em que a gente começasse a levar em conta a consideração, em conta a evolução, para entender o comportamento humano, a gente ia colocar a psicologia sobre novas bases. E esse insight dele continua verdadeiro até hoje, eu diria. Realmente a gente passou a enxergar não só a psicologia, mas as ciências humanas, até a economia, sobre novas bases realmente, assim. Então, tipo, tem um antes e depois. Primeiro ali a psicologia e depois a psicologia se ancorando em cima de um esquema maior de explicação que é a evolução. Porque pensa só, os seres humanos têm uma história cultural, então as culturas se diferenciam, a gente tem passado, presente e futuro. Pô, mas a espécie também tem passado, presente e futuro. Os seres humanos não estão aí desde sempre e não são os mesmos desde sempre. Então, a gente tem uma história que é cultural, mas ela se apoia em cima de uma história que é biológica, que é a história que explica por que a gente funciona biologicamente da maneira como a gente funciona. Eu não vi o programa do Iago, mas ele deve ter falado sobre isso. Então, por exemplo, por que você acha determinada configuração de corpo feminino atraente e outras não? Cara, isso, claro, tem um toque da cultura, mas isso está ancorado sobre mecanismos biológicos que têm uma história. E essa história é a história evolutiva. Então, estudar psicologia hoje em dia, sem falar de evolução, é terraplanismo, entendeu? É terraplanismo. Não tem como. Claro, dependendo da área de estudo do psicólogo, ele vai falar mais ou menos dessa esfera de análise. Mas dizer que essa esfera de análise não tem legitimidade é terraplanismo. E, assim, eu sinto muito quem acha isso, mas é terraplanismo. Mas tem gente que acha isso ainda, cara? Tem algumas pessoas que acham... Tem algumas pessoas que acham para alguns assuntos e tem algumas pessoas que concordam com o que eu tô dizendo aqui, mas no cotidiano delas, elas não vão utilizar muito os insights que provêm da evolução. Por exemplo, se o cara é da psicanálise, ele não vai falar de evolução e ok, não é o escopo da psicanálise. Se o cara estuda psicologia positiva, pode ser que ele não fale de evolução e tudo bem. Mas eles não estão negando a influência da evolução, ou pelo menos idealmente eles não estariam negando a influência da evolução nisso que eu tô falando, né? No comportamento e tal. Em como o cérebro foi moldado. Porque, é só um outro insight legal. Cara, o nosso corpo todo, ele é delineado ao longo da evolução para ser da forma como é. Seria muito estranho que a única parte do nosso corpo que não sofreu esse processo tivesse sido o cérebro. É óbvio que o nosso cérebro também foi moldado pela evolução, certo? Então, estudar a evolução é claro que lança luz um pouco sobre como o nosso cérebro funciona e como a gente funciona também no cotidiano. Então, assim, esse é um insight que não é novo da psicologia evolucionista. Ele começa com Darwin, lá no século XIX. Vários autores pegam aí nessa linha, estendem esse insight, mas aí surge a psicologia evolucionista na década de 90, depois de algumas outras áreas que tentaram também sistematizar esse insight de que a evolução é muito importante para estudar a nossa psicologia. Uma das áreas que é ancestral da psicologia evolucionista, por exemplo, não sei se tu já ouviu falar, é a sociobiologia. Já ouviu falar? Então, a sociobiologia, ela é uma área que... Tu já ouviu falar no livro O Gênio Egoísta, sabe? Do Richard Dawkins? Uhum. Então, agora que eu vi verde ali. Verde. Esse livro do Richard Dawkins, ele é apoiado em cima de um insight fundamental que surge da sociobiologia, que é a evolução centrada no gene. Que é essa ideia de que, como causa última do nosso comportamento, está o design do nosso organismo que foi moldado pela evolução para fazer o que quer que seja que aumente as cópias dos nossos próprios genes. Então, na verdade, os organismos, eles são... Essa é a visão da evolução centrada no gene. Tem vários questionamentos a isso, mas estou explicando como é. Essa visão é a de que todos os seres vivos, eles são moldados pela evolução de acordo com esse algoritmo. O que é selecionado para gerações futuras é o que aumenta a chance dos genes gerarem cópias de si mesmos. É isso. Tipo, se você é agressivo e isso aumenta as chances de gerar cópias
dos seus próprios genes, então essas tendências de comportamento vão ser selecionadas. Se altruísta aumenta a chance de se reproduzir, então é isso que vai ser selecionado pela seleção natural e assim por diante. Então, esse é um insight fundamental. A psicologia evolucionista, ela pega tudo isso, tem mais um monte de coisa que eu não estou entrando aqui, mas ela pega esse monte de insights que vem desde o século XIX e ao longo do século XX e forma uma área que sistematiza como é exatamente que a gente pode explicar a maneira como a evolução influencia nas nossas decisões. Como a psicologia evolucionista ela tenta sistematizar isso psicologicamente. Porque, assim, é muito fácil você dizer que tem uma associação entre uma coisa e outra. Mas como se dá essa associação, entendeu? Como Sim. que do gene você chega a uma característica psicológica que foi moldada pela evolução. A psicologia evolucionista tenta explicar isso, exatamente.